Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa aula do Lumen Christi. Nós tínhamos a intenção de ter tido essa aula no dia de ontem, mas o meu voo atrasou e eu não consegui chegar. E hoje eu estou de novo em viagem, então estou deixando gravado a aula para a gente não ficar sem conteúdo nessa semana. Vamos pedir a Deus que Ele venha preparar os nossos corações para tudo aquilo que Ele quer nos falar hoje sobre essa pessoa tão importante da história da nossa fé, que é Abraão. Que Ele possa nos ajudar a entender Abraão como nosso pai na fé e como alguém que, na verdade, teve o mérito de confiar em Deus acima de todas as coisas, para que possamos aprender com Ele a colocarmos toda a nossa confiança naquele que é o Senhor da nossa vida. Que o Senhor nosso Deus olhe para todos os nossos problemas, todas as nossas enfermidades, todas as nossas preocupações, com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que se recomendaram às nossas orações, que o Senhor cuide delas, para que o nosso coração leve possa cuidar só de Deus. De uma forma muito especial, queremos pedir ao Senhor nosso Deus que venha cuidar da Edith, do seu Carlos, do Patrick, da Helena, da Mariane, do marido, da Eduarda, do Manuel e da netinha dele, dos pais da Ana, e de todos aqueles que se recomendaram às nossas orações. Que o Senhor, na sua santa misericórdia, acolha cada um deles, cuidando deles muito melhor do que nós seríamos capazes e que estejamos aqui unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá ao nosso conteúdo desta semana. Estamos falando de Abraão, que ainda não é Abraão, ele ainda é Abrão, aquele que ouviu o chamado de Deus e atendeu, saindo da sua terra e indo para a região onde hoje é a Palestina e Israel, aquela briga eterna pela terra que Deus prometeu a Abraão. Nós vimos como Abraão foi chamado e ele saiu então, levando a sua esposa Sarai, e o seu sobrinho Ló, a quem ele criou como filho depois da morte do irmão dele. Nós vimos que Abraão não era santo, mas ele teve a virtude de confiar no Senhor. E Deus prometeu a ele que ele seria pai de uma grande multidão. Nós vimos que Abraão, ao sair do Egito com muitos presentes do Faraó, acabou se tornando um homem muito rico e muito cheio de posses. E os escravos dele e do seu sobrinho começaram a se desentender, e para evitar brigas entre as duas vertentes, Abraão recomendou que o seu sobrinho fosse para um lado e ele iria para o outro. Ló então se instalou na região das planícies onde ficava Sodoma e Gomorra, e Abraão subiu ah, e se instalou no Vale do Hebrom, à sombra do Carvalho de Mambré. Nó que um rei inimigo ah, invadiu aquela região das planícies e levou prisioneiro todos os reis e a população daquela região, inclusive Ló e a sua família. Esse rei inimigo se chamava Codorlaomer. E quando Abraão soube desse rei que tinha conquistado 5 cidades, 5 territórios, com um exército super bem treinado, havia levado seu sobrinho prisioneiro, Abraão não pensou 2 vezes. Reuniu seus escravos e não pensou que ele era um homem que não era um militar, que não era um guerreiro. Ele só queria libertar o seu sobrinho. E foi, com a graça de Deus, ele venceu Codorlaomer e libertou a Ló, mas libertou junto Sodoma, Gomorra, ah, Siquém e outras cidades que tinham sido conquistadas por Codorlaomer. Ora, e é exatamente aí que a gente parou na semana passada,
O rei de Sodoma e Gomorra ficou muito grato por Abraão ter libertado a população e disse para Abraão assim: Olha, você pode ficar com todos os tesouros que Codorlaomer conquistou das nossas cidades. Só livra o nosso povo para o povo poder voltar para casa. E Abraão, então, se volta para os reis de Sodoma e Gomorra e diz assim: Olha, longe de mim dizer que eu enriqueci às custas do pecado de Sodoma e Gomorra. Então, Abraão, que tinha libertado Ló e toda a sua família, não quis aceitar qualquer tipo de recompensa de Sodoma e Gomorra, como eles ofereceram. Abraão diz: De tudo que é teu, não tomarei sequer um fio, nem um cordão de sandália, para que não digas enriqueci a Abraão. Ok, ele não se incomodou de receber os presentes do faraó, mas como nós vimos, Abraão era humano e não um santo. Muito bem. Só que os reis, libertos por Abraão nessa empreitada, se chamava Melquisedeque. Melquisedeque era rei de uma cidade chamada Salém, que depois, anos mais tarde, teve o nome mudado para Jerusalém, né, a cidade da paz. E esse rei que foi liberto, ele olha para Abraão e entende que Abraão, um camponês, pastor de ovelhas, que nunca tinha lutado uma guerra na vida, que não tinha soldados para comandar, jamais teria sido capaz de vencer aquele rei superpoderoso com seu exército, se alguém muito maior não tivesse lutado do lado de Abraão. Esse rei, então, abençoa Abraão e diz: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Bendita seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos em tuas mãos. Abraão paga o dízimo para esse rei. Olha, gente, o dízimo você pagava para sacerdotes em função de orações e sacrifícios. Esse rei, Melquisedeque, ele pega e edifica um altar de pedras e ele glorifica a Deus. Esse rei sacerdote glorifica a Deus de uma forma muito especial, meus irmãos. Ele faz um sacrifício para Deus nesse altar que ele edifica, um sacrifício na forma de pão e vinho. Ao contrário dos sacrifícios que eram oferecidos naquela época, geralmente de animais, esse rei sacerdote oferece para Deus pão e vinho. E aí nós pulamos para a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é um dos documentos da Bíblia que mais fazem referência a Melquisedeque, embora muitos salmos e muitos livros do Antigo Testamento também falem dele. Mas a carta aos Hebreus vai dizer: assim também Cristo não se atribuiu a si mesmo a glória de ser pontífice. Essa lhe foi dada por aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como também diz em outra passagem: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está em Salmo, no capítulo 109. Ora, Melquisedeque oferece a Deus Pai um sacrifício na forma de pão e de vinho. Jesus, sacerdote para sempre, na cidade de Jerusalém, a mesma cidade que era o berço de Melquisedeque, vai também oferecer a si próprio em sacrifício na forma de pão e vinho na última ceia. Então,
A carta aos Hebreus faz esse paralelo entre Jesus e Melquisedeque, o sacerdote que oferece pão e vinho, mas que recebe o dízimo, como só um sacerdote deveria receber. Ora, Abraão ofereceu o dízimo, que indica que ele, Melquisedeque, é um rei de justiça, mas é um rei de Salém. Salém, em aramaico, em hebraico, significa paz. Jerusalém significa cidade da paz. E Melquisedeque era o rei de Jerusalém, antes dela mudar de nome, quando ela se chamava apenas Salém. Mas o que é mais impressionante é o que a carta aos Hebreus continua a falar sobre Melquisedeque. Melquisedeque é sem pai, nem mãe, nem genealogia, sua vida não tem começo, não tem fim, é comparável ao Filho de Deus. Veja, os anais históricos de Israel não fazem nenhuma outra referência a Melquisedeque, nenhuma. Ele é um rei que surge, que oferece um sacrifício de pão e de vinho, e glorifica a Deus, que reconhece a ação de Deus na vitória de Abraão e some da história da humanidade, tal como o Filho de Deus, que um dia vem, o verdadeiro sacerdote, oferece a Deus Pai pão e vinho como sacrifício de si próprio, e depois morre, ressuscita e ascende de volta aos céus e já não é mais visível no meio de nós. Então, esse paralelo entre Jesus e Melquisedeque faz com que muitos teólogos dizem que, de repente, Melquisedeque já era, na verdade, uma grande prefiguração do próprio Cristo, sacerdote para sempre, que ofereceria um dia a Deus Pai um sacrifício na forma de pão e de vinho. Muito linda a história de Melquisedeque. Ao nosso sumo sacerdote, completa a carta aos Hebreus, e aí já é Jesus Cristo. Entretanto, compete mistério tanto mais excelente quanto o de Melquisedeque. Ele é mediador de uma aliança mais perfeita, selada por melhores promessas do que a de Melquisedeque. Qual promessa é essa? Aquela que São Paulo nos fala na primeira carta de Coríntios, no capítulo 11, quando fala de Jesus, que toma o pão, que toma o vinho e oferece esse pão e esse vinho como seu corpo e o seu sangue, e diz que todo aquele que comer dessa carne e beber desse sangue deve fazer isso em memória dele, Jesus. Tal como Melquisedeque não ficou esquecido na história, Jesus não ficará esquecido na história enquanto houver Eucaristia, enquanto celebrarmos a presença viva e real dele nesse pão e nesse vinho que nós comungamos. Ok. Então, Abraão não aceitou qualquer tipo de recompensa de Sodoma e Gomorra. Abraão teve um filho com a escrava de Sarai. Vocês se lembram? A mulher de Abraão. Sarai chega para Abraão e diz assim: toma minha escrava, porque o meu ventre é estéril. Mas se você conceber através da minha escrava, eu te dando um filho através dela. Essa era uma prática muito comum naquela época, porque uma escrava pertencia 100% à sua senhora. Ela não tinha vida própria. É como se, na verdade, ela tivesse prestando à sua senhora o serviço de ser o ventre que gera o seu filho. Então, da união de Abraão com Agar, a escrava, nasceu Ismael, o filho querido e amado por Abraão.
Mas Sarai começou a ter ciúme de Agar, e Agar começou a desprezar Sarai quando viu que ela tinha um papel fundamental na história de Abraão, porque ela é que estava gerando o único herdeiro de Abraão. Agar, então, e Ismael começam a se desentender, Agar e Sarai começam a se desentender, e Sarai começa a maltratar Agar, e Agar então foge com a criança. Mas Deus aparece a Agar e diz para ela voltar para casa, para ela voltar e se submeter às humilhações de Sarai, porque Deus abençoaria o filho que estava no ventre dela. E Ismael seria, na verdade, o chefe, o senhor de uma grande nação. Agar então volta para casa e dá à luz a Ismael, quando Abraão tinha 86 anos de idade. Ora, quando Abraão tinha 99 anos, Deus aparece para ele e diz para ele: Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser íntegro, que eu quero fazer uma aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Aí Abraão se volta para Deus, mais ou menos como diz: Olha, o Senhor já fez essa promessa antes, mas eu até esse momento só tenho um filho que é da escrava da minha senhora. E Deus então fala para Abraão assim: De hoje em diante, você não mais se chamará Abrão, mas Abraão, porque Abraão significa o pai de uma multidão. É claro, meus irmãos, que Abraão não tinha entendido a proposta de Deus. Ele estava pensando que Deus faria ele ter filhos infinitos de Sarai, a sua esposa. Se Abraão tinha 99 anos, Sarai não estava muito atrás. Até mesmo para Sarai, coitada, imagine ela, já em idade avançada, conceber um filho atrás do filho, nem por um decreto ela conseguiria conceber filhos ao infinito antes da sua velhice atingir um grau onde isso se tornaria inconcebível e ela viesse a morrer. Deus não estava falando de filhos com Sarai, estava falando de todos aqueles que seriam considerados filhos de Abraão, porque Abraão é considerado o pai da fé judaica e a fé cristã vem da fé judaica. Então, Abraão, na verdade, é considerado o nosso pai na fé. Deus, ao mudar o nome de Abraão, ele decreta que Abraão, a partir daquele instante, é o seu servo, é alguém para quem Deus pode comandar. Deus então faz com ele essa aliança. Faço uma aliança contigo e com tua posteridade, uma aliança que é eterna, de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus da tua posteridade. Darei a ti e a teus descendentes depois de ti a terra em que moras como peregrino, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e eu serei o teu Deus. Mas Deus pede a Abraão que daquele instante em diante, todo filho homem que nascesse fosse circuncidado. Ora, cortar a carne do prepúcio, do membro masculino de um menino assim que ele nascesse. Por que Deus pediu a circuncisão? No oitavo dia depois do nascimento, todo filho homem nascido em Israel deveria ser circuncidado. A circuncisão tinha um sentido duplo, o sentido de higiene e o sentido de separação. No sentido de higiene, porque o povo de Israel era um povo ah, nômade. Então, eles andavam de região em região, numa terra onde nem sempre você encontrava água. Então, banho nem sempre era uma coisa corrente.
E imagine, ah, o prepúcio, que é excesso de pele no pênis masculino, ele acumulando resíduo de urina dia após dia, após dia, após dia. Muito fácil de você ali ter uma bactéria, de ter uma infecção que viesse a acelerar a morte daquele menino. Então, o sentido de higiene é muito claro. O sentido de separação também. Por quê? Todos os povos da época cultuavam um deus chamado Baal e se acreditava no culto a esse deus que você se tornaria eterno através dos filhos que você gerasse. Por isso, os povos pagãos eram povos muito promíscuos, porque quanto mais filhos você gerasse, mais eterno você seria. Desde que você oferecesse o seu filho primogênito em sacrifício na fogueira para o deus Baal. Ora, Deus queria que o homem voltasse a viver eternamente, mas não através de sacrifícios a deuses falsos, deuses pagãos. Deus queria que o homem procurasse a eternidade, buscando um coração limpo e puro, que permitisse a eles voltarem outra vez para o paraíso, onde eles poderiam se alimentar do fruto da vida. Então, o sentido de separação é, ao invés de usar o membro masculino para poder fecundar o maior número de mulheres possíveis, marca esse membro como um sinal de consagração a Deus, para você saber que a sua eternidade não depende de cultos pagãos, mas da confiança e da entrega a Deus. Esse é o sentido verdadeiro de separação na circuncisão. Abraão não só circuncidou a si próprio, mas a todos os adultos, inclusive as crianças, e o seu filho Ismael, que tinha 13 anos quando foi circuncidado. Abraão tinha 99 anos. Ora, Ismael e Abraão foram circuncidados no mesmo dia. E aí a gente chega no que, na minha opinião, é um dos capítulos mais bonitos do Antigo Testamento, que é o capítulo 18 do livro de Gênesis, que diz assim: O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava assentado à entrada de sua tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda, veio-lhes ao encontro e prostrou-se por terra. Ora, meus irmãos, por que Abraão sairia, no maior calor do dia, da sombra da sua terra, para ir se encontrar com 3 homens estranhos a quem ele não conhecia? E por que que ele, o senhor da sua tribo, se jogaria com o rosto em terra diante desses 3 homens desconhecidos? A razão é muito simples. Abraão sentiu o cheiro da divindade nesses 3 homens. Abraão só bateu os olhos nele e entendeu que eles, na verdade, eram o próprio Deus indo visitá-lo. Abraão então se volta para eles e diz: Meus senhores, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante sem vos deterdes em casa de vosso servo. Ou seja, Abraão pede que eles parem na sua casa. E mais, vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. E eles responderam para Abraão: Faze como dissestes. Desde esse momento, essa atitude de Abraão, na cultura judaica, oferecer água para lavar os pés para uma visita que chega passou a ser um rito amplamente observado. Por quê? Porque na época de Abraão, as estradas não eram asfaltadas. Você não tinha
na verdade, calçados e tênis e botas para proteger os seus pés da lama, da sujeira dos animais, da terra que era seca muitas vezes e entranhava na pele. Então, nós temos a atitude de lavar os pés várias vezes sendo mencionado, tanto no Antigo Testamento, mas também no Novo. Jesus, lá em Mateus 10 e Lucas 10 também, ele envia os discípulos dois a dois para pregar o Evangelho. E ele diz para eles: Olha, quando entrardes numa casa, dizei: a paz esteja nessa casa. Se vocês forem bem recebidos, ficai ali, rezai, orai com as pessoas, pregai o Evangelho e depois sigam seu caminho. Mas se vocês não forem bem recebidos, sacudi as sandálias de vossos pés quando saírem daquela casa. É como se Jesus dissesse: se vocês não forem bem recebidos, a sujeira que tem dentro da casa é pior do que a que vocês encontram na rua. Então, lavem os pés para sair e não para entrar daquela casa. Na última ceia, Jesus se põe a lavar os pés dos discípulos antes do rito da ceia. Era o hábito espelhado nesse gesto de Abraão. Nós temos certa vez Jesus que vai na casa de um fariseu e não oferecem para ele água para ele lavar os pés, mas uma pecadora vai lavar os pés de Jesus com as próprias lágrimas e enxugar com os cabelos. Então, esse rito criado por Abraão passa a ser, na verdade, algo que passa a ser símbolo ah, de boa recepção, de acolhida por todo aquele que é israelita. E a visita desses três homens, que são três homens, mas ao mesmo tempo falam como se fosse uma pessoa só, é, na verdade, tido pela Igreja como a primeira manifestação clara da Santíssima Trindade. Na verdade, a figura que vocês estão vendo na tela é o ícone oficial da Igreja Católica sobre a Santíssima Trindade. E vocês veem aí Abraão, lá atrás, de pé, com os cabelos compridos, à sombra do carvalho de Mambré. Do outro lado está Sarai, Sara, a sua esposa, mas sentados na mesa, vocês veem três anjos, todos eles com o mesmo rosto, né? São três, mas ao mesmo tempo são um só. É, na verdade, a prefiguração da Santíssima Trindade. É o Senhor, é o próprio Deus visitando a Abraão. Os anjos então se voltam para Abraão e perguntam: onde está Sara, tua mulher? E ele diz: ela está na tenda. E o anjo, que eram três, mas falam como um, dizem para Abraão: voltarei à tua casa dentro de um ano. A essa época, Sara, tua mulher, terá um filho. Ora, Sara, que estava dentro da tenda, mas ouviu essa promessa, se riu, porque ela já era idosa, e diz: como é que eu ainda vou conhecer o amor? Já estando tão entrada em anos, como que eu vou conceber um filho? Mas o anjo se volta então para ela e diz para Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que eu teria um filho, velha como eu sou? E Sara, então, apavorada, diz: mas eu não ri. E Deus diz para ela assim: não, você ri. Mas o que Deus diz para Sara é mais importante. Será isso, porventura, alguma coisa muito difícil para o Senhor? Meus irmãos e minhas irmãs, para Deus que criou o universo, nada nesse universo é impossível. Tudo é possível. Se nós confiarmos pouco nesse Deus, receberemos pouco. Se nós confiarmos muito nesse Deus, receberemos muitos. E é tão simples quanto isso. Mas depois de fazer essa promessa para Sara e Abraão,
Os anjos então se levantam para ir embora e começam a caminhar na direção de Sodoma e de Gomorra. E Abraão, sabendo que Deus estava ali, querendo aproveitar a presença de Deus até o último instante, se levanta e se põe a acompanhá-los. E Deus então diz para si próprio: Acaso posso eu ocultar a Abraão o que eu vou fazer? Visto que eu escolhi Abraão para ser o centro de uma nação poderosa, para coordenar e conduzir os meus filhos no caminho da justiça e da retidão? Em resumo, meus irmãos, Deus se revela de uma forma particular para aqueles que são seus servos. Não por uma questão de status ou de recompensa para aquele que é servo, mas ele não pode correr o risco daquele que é servo dele conduzir o rebanho para o caminho errado. Então Deus vai partilhar o que ele tem intenção de fazer, os seus planos, a sua estratégia com os servos de uma forma muito contundente. Eu não estou falando isso para o servo ficar cheio de si, mas estou falando isso para o servo esticar a orelha para ouvir, porque se ele perguntar, Deus vai compartilhar com ele o seu plano e a sua vontade. Deus então se volta para Abraão e diz: É imenso o clamor que chega até mim sobre Sodoma e Gomorra. Eu estou indo para lá. E se o pecado de lá me chega aos ouvidos se confirmar, eu vou essa noite destruir as duas cidades. Enquanto Deus ainda está falando, os dois homens partem na direção de Sodoma e Gomorra. Quem estava falando com Abraão era Deus Pai. Quem parte para Sodoma e Gomorra são aqueles que executam a vontade do Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí começa um dos momentos mais lindos da Escritura. Porque Abraão se aproxima de Deus então e diz: Senhor, fareis então o justo perecer com o ímpio? Talvez não haja ali naquela cidade 50 justos. Talvez haja naquela cidade 50 justos. Fá-los-ei perecer? Não perdoareis antes a cidade inteira em atenção aos 50 justos que nela se poderiam encontrar? E Deus se volta para Abraão e diz: Se eu ali encontrar 50 justos, eu perdoarei toda a cidade por causa dos 50 justos. E Abraão então se volta para Deus e diz: Não leveis a mal se eu ainda ouso falar ao meu Senhor, embora eu seja só pó e cinza. Se porventura faltarem 5 para os 50 justos, fareis perecer toda a cidade por causa desses 5? E Deus então se volta para Abraão e diz: Não a destruirei, se nela eu encontrar 45 justos. E Abraão insiste: Talvez ali só hajam 40, sim. Deus responde para Abraão: Não destruirei a cidade por causa desses 40. Abraão disse de novo: Rogo-vos, Senhor, que não vos irriteis se eu insisto ainda. Talvez ali só se encontrem 30. E Deus diz: Se eu ali encontrar 30, não o farei. Abraão continuou: Desculpai se ouso ainda falar ao Senhor, mas pode ser que só se encontre ali 20. E Deus diz: Em atenção aos 20, eu não a destruirei. Abraão replicou: Que o Senhor não se irrite, se falo ainda uma última vez. Que será se lá forem achados 10? E Deus respondeu: Não a destruirei por causa desses 10. O Senhor se retirou então, depois de ter falado a Abraão, e esse voltou para casa.
Meus irmãos, naquela noite, Sodoma e Gomorra foram destruídas. Por quê? Abraão, nessa noite, ele inventou uma coisa chamada intercessão. O poder de, com a nossa oração, com a nossa súplica, mudar o plano do coração de Deus. Abraão começou pedindo de 5 em 5. Pediu a Deus para libertar a cidade, para livrar a cidade, se lá houvesse 50 justos. Depois, reduziu em 5, depois para 40 justos. Ganhou confiança e começou a pedir de 10 em 10. De 40, ele pediu a Deus para perdoar as cidades se ali só tivessem 30 justos, ou só 20 justos, ou só 10 justos. E toda vez que ele pediu, Deus fez o quê? Deus cedeu à súplica de Abraão. Sabe por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Porque Abraão não pediu mais. É ele quem colocou o limite na oração, não foi Deus. Foi ele quem disse: uma última vez eu te peço. Veja, que o Senhor não se irrite se falo ainda uma última vez. Que será se lá só forem achados 10? Se ele tivesse continuado a pedir 5, 3, 2, Deus teria continuado a ceder. Como é que nós sabemos disso? Aguarde. Primeiro veja como é que Sodoma e Gomorra foram destruídas. Os dois anjos chegaram a Sodoma e Gomorra. Ló, tal como Abraão reconheceu a presença de Deus nos três juntos, Ló, sobrinho de Abraão, reconhece a presença de Deus nos dois que chegam a Sodoma e Gomorra. E corre para ele e diga: venham ficar na minha casa. Não passeis sem parar na minha casa para que eu vos lave os pés. Vejam, mais uma vez, o costume de lavar os pés ser um sinal de acolhimento, de bem-vindo. E os dois anjos, então, entram na casa de Ló, em Sodoma e Gomorra. A população, muito pecadora, quando sabe que tem dois estrangeiros na casa de Ló, querem que Ló entregue esses dois, né, para que eles possam abusar dos dois anjos. E Ló, protegendo os anjos, chega a oferecer até mesmo as filhas para que eles possam libertar, como se Deus precisasse de proteção. Mas a população não aceita. E os dois anjos então confirmam que a população é tão pecadora quanto o clamor que estava chegando a Deus no céu. Então eles dizem para Ló: hoje nós vamos destruir essa cidade, mas vamos poupar você e a sua família. Sair com elas pelas portas dos fundos, toda a sua família, e não olhem para trás, porque nós iremos proteger vocês. Ló então sai com toda a sua família, mas a esposa de Ló acaba voltando, olhando para trás, porque grandes chamas, como se fossem larvas de um vulcão, começam a cair sobre Sodoma e Gomorra. E a mulher de Ló, que olha para trás, se transforma numa grande coluna de sal. Mas Ló e toda a sua família é poupado. A região de Sodoma e Gomorra, que recebeu toda essa chuva de enxofre, que destruiu as duas cidades e petrificou a mulher de Ló, é hoje o lugar onde está o Mar Morto, né? Talvez não só a mulher de Ló, mas toda aquela população da cidade pecaminosa tenha se transformado em colunas de sal. E é por isso que esse mar é tão cheio de sal que não pode abrigar vida nele. Tamanho pecado que ficou submerso em função da destruição
de Sodoma e Gomorra. Mas como nós sabemos que se Abraão tivesse continuado a pedir, Deus teria continuado a perdoar aquela cidade e poupar Sodoma e Gomorra? Porque anos e anos depois, séculos, na verdade, milênios, na verdade, uma pessoa não tem medo de pedir a Deus mais. Ela está presa numa cruz e pede a Deus que perdoe não duas cidades, mas uma humanidade inteira. Não só quem já vivia naquela época, mas todo mundo que já tinha vivido na história da humanidade. E todo mundo que viria a nascer e viver até o final dos tempos. E por causa da justiça, não de uma multidão, mas de uma única pessoa, esse mesmo servo que está pedindo a Deus, toda a humanidade é salva, por causa da intercessão de Jesus Cristo, o único justo, que, tal como Abraão, suplica em favor da humanidade. Amém. No nosso próximo encontro, que vai ser na quarta-feira e não na quinta, vai ser na quarta-feira, dia 25, e não na quinta. Não, quarta-feira, dia 26, e não na quinta. Nós vamos ter a história de Isaac, do sacrifício de Isaac, e encerrar o módulo de Abraão. Meu irmão, minha irmã, tenha uma santa semana, com a bênção de São José e com muita graça de Deus na sua casa e na sua família. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde. Que Ele mostre para nós o seu rosto e se compadeça de nós. Que Ele nos mostre o seu rosto e nos dê a sua paz. E nos ajude, a, tal como Abraão, sermos intercessores da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que se comprometeram e se confiaram às nossas orações. Fique com Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.